Este perdedor patético não enxerga e não tem amigos. Um dia ele decide mudar tudo, tornar-se o mago mais forte e casar com a garota mais linda do reino. Tudo começa com Kunan, um nobre cego que vive numa grande mansão. Desde criança, todos o tratam com pena, pois seus olhos não funcionam. Seu pai explica que enxergar é reconhecer cores, formas e o mundo. A cegueira de Kunan está ligada à cicatriz do herói, uma marca rara conectada à lendária cavaleira Story Julia. Seu pai diz que não é vergonhoso e que ele deve ter orgulho, mas os criados ainda sussurram sobre sua vida triste. Kunan nos ouve, mas não entende por que ser cego faz as pessoas sentirem pena. Um dia, sua criada Iko o leva para conhecer seu professor de magia. Kunan duvida que a magia o ajude, pois ainda precisa de guias. Iko lembra que ele nasceu com um brasão de água, podendo usar magia aquática, um dom raro. Sua professora Jenny começa a aula e Kunan choca a todos ao criar uma pequena bola de água na primeira tentativa. Jenny descreve-a como do tamanho de um olho. Essa palavra dá a Kunan um novo sonho. Ele começa a se perguntar se pode usar magia para criar olhos e finalmente ver cores e formas. Depois disso, Kunan se interessa mais pelo mundo. No almoço, ele pergunta pela primeira vez o que há em seu sanduíche, e Iko explica os ingredientes. Mais tarde, sua tutora Flora lê para ele, e Kunan pergunta sobre Stora Hélia. Flora explica que Stora derrotou o Rei Demônio, mas perdeu um braço e uma perna. Por isso, alguns descendentes nascem incompletos e são chamados de portadores da cicatriz do herói. Kunan ouve, mas não aceita que sua vida seja definida por uma lenda. Ele decide que o que importa não é a cicatriz, mas o que pode alcançar com magia. Kunan treina tão intensamente que desmaia de exaustão. Após se recuperar, percebe que seu corpo deve ficar mais forte para aguentar longas práticas de magia. Iko sugere treino de espada, mais comida e crescimento físico gradual. Sua mestre Oro, Kunan começa a construir resistência. O treino é difícil, mas ele continua. Quando Jenny retorna, ela nota que Kunan mudou. Ele não se sente mais vazio ou sombrio. Ele tem um objetivo claro. Ela pede para ele repetir o feitiço básico de água, e em vez de uma esfera, ele cria 7 de uma vez. Jenny fica chocada, pois nunca o ensinou a fazer isso. Seu crescimento vem do próprio esforço. A princesa Mírica, noiva de Kunan, o visita naquele dia. Ela o via como distante e fechado, e o noivado parecia só um dever. Mas desta vez, Kunan está diferente. Ele fala mais abertamente, mostra confiança e demonstra sua magia aquática. Mírica se interessa de verdade, e o dia é bem melhor do que esperava. No caminho para casa, ela pensa nele e fica animada para vê-lo de novo. Kunan também percebe que a negligenciou, então pede a Flora para ensiná-lo a agir como um cavalheiro. Jenny depois admite que Kunan já aprendeu o básico da magia aquática. Para continuar útil, ela muda a abordagem e o ensina um controle mais profundo. Ela explica que magia aquática envolve criar água, mantê-la, moldá-la e mudar suas qualidades. Ela mostra esferas de água quente e fria. Kunan experimenta imediatamente, fazendo água com gosto de maçã. Iko prova e confirma, deixando Jenny frustrada por ele ter entendido a lição quase instantaneamente. Naquela noite, Kunan pratica sem dormir. Ele se concentra nas maçãs, na forma, cheiro e toque, mas não consegue imaginar a cor. Isso vira um grande problema, pois seu sonho de olhos mágicos depende de entender cores. Mesmo assim, ele não desiste. Na manhã seguinte, flutua uma esfera de água perto das maçãs do café. De repente, ele percebe que pode sentir cores pela magia. Identifica 2 maçãs verdes e 3 vermelhas. Iko verifica e vê que ele está certo. Radiante, ela o abraça e chora, pois Kunan finalmente fez progresso real para enxergar. Iko rapidamente conta ao pai de Kunan que ele agora pode detectar cores com magia. Ela explica que objetos próximos com formas claras são mais fáceis de entender, e ele pode até começar a ler sentindo a cor da tinta no papel. Seu pai está orgulhoso e emocionado, pois o esforço de Kunan finalmente dá frutos. No dia seguinte, Kunan tenta surpreender Jenny com uma esfera gigante de água vermelha, mas sua família aparece, assustando-o. Ele perde o controle e a água vermelha explode, encharcando-o e a Iko. Como parecia sangue, sua mãe grita e desmaia. Iko explica que sangue é vermelho, e ver Kunan coberto de líquido aterrorizou. Seu pai o repreende e corta sua mesada por 2 meses. Ele também corta o salário de Iko por 3 meses, o que a faz desmaiar na hora. Jenny observa secretamente e percebe que Kunan pode ser talentoso o suficiente para um dia alcançar o título de feiticeiro Saruen. Mais tarde, o pai de Kunan considera mandá-lo para a escola. Seu irmão mais velho, Isil, fica surpreso, pois Kunan mal saiu da propriedade. O pai diz que é por isso que ele precisa da escola, para aprender sobre o mundo. Isil lembra de uma vez que tentou guiar o jovem Kunan para fora, mas tropeçou e caiu, o que o deixou culpado. Mesmo assim, ele promete ajudar o irmão. Na manhã seguinte, Kunan brinca com Iko usando uma tigela de água encantada como falsa adivinhação. Iko pergunta sobre sua juventude e futuro marido, e Kunan a elogia com respostas suaves. Flora os observa e se pergunta se ensinar humor e charme a Kunan foi um erro, embora esteja feliz em vê-lo sorrir mais. Mais tarde, Iko leva Kunan ao pai,
No caminho, Kunan cria bolas de água quente porque ela sente frio. Ele se preocupa porque o pai quer vê-lo, mas Iko brinca que ele não fez nada de errado, exceto o desastre da água vermelha. Na mansão, o mordomo Balan os cumprimenta, e Ishu leva Kunan para dentro, enquanto Iko e Balan esperam. O pai de Kunan pergunta se ele irá à escola. Kunan recusa a princípio, dizendo que não quer incomodar e ainda tem trabalho mágico importante em casa. Seu pai explica que crianças nobres são obrigadas a frequentar, mas conseguiu permissão especial para Kunan por sua cegueira. Kunan não gosta da ideia de tratamento especial e tenta mudar de assunto pedindo a mesada de volta, o que leva a uma discussão. Sua mãe intervém e os lembra do problema, Mirika. Seu pai explica que se Kunan evitar deveres nobres, as pessoas podem desprezá-lo, e se Mirika casar com alguém sem educação, ela também sofrerá. Isso faz Kunan repensar tudo. Pelo bem de Mirika, ele concorda em frequentar. Fica aliviado ao saber que não precisa ir todo dia. Só precisa fazer os exames anuais de avanço 5 vezes para se formar. Isiu diz que ele e Mirika já são veteranos, então o ajudarão. Sua mãe fica animada para preparar seu uniforme e tira suas medidas com Iko. Antes de Ishu partir, o pai o avisa que nobres podem visar Kunan e Mirika, e Ishu promete protegê-los. Na manhã seguinte, Kunan diz a Mirika que vai se matricular. Ela fica feliz por passarem mais tempo juntos. Kunan admite que está nervoso para entrar num lugar novo, mas Mirika promete apoiá-lo. Ele também se preocupa com os admiradores dela causando problemas. Quando ele pergunta, ela diz orgulhosa que 5 garotos gostam tão dela. Kunan percebe que talvez tenha que lidar com alunos ciumentos. No seu primeiro dia de aula, Kunan veste o uniforme, e Iko elogia como ele está bonito. Ele brinca confiante antes de entrar na carruagem. Antes de sair, ele usa magia de água para cobrir as rodas com gel macio, tornando a viagem mais suave. Isiu nota que a carruagem mal balança, e Kunan explica que fez o feitiço para reduzir os solavancos, pois ninguém quer dor nas costas de viajar. Ele até pensa em se tornar um técnico de magia um dia. Durante a viagem, Isiu pergunta se ele está nervoso. Kunan diz que está mais forte, agradece-se a Isiu pelo apoio e pede para ele parar de se sentir culpado pelo acidente de infância. Kunan diz que está pronto para seguir em frente, não importa o que. Isiu fica tocado com o quanto seu irmão mudou. Kunan então afirma que quer viver mais que o próprio mundo, para aproveitar a vida ao máximo, fazendo Isiu suspeitar da influência de Aiko. Ao chegarem à escola, Kunan sente as pessoas próximas com precisão impressionante. Mirika o cumprimenta na entrada e Kunan elogia imediatamente sua beleza. Ela responde de forma brincalhona, surpreendendo Xiao com a naturalidade da interação. Enquanto Mirika se prepara para guiá-lo para dentro, ele ouve as muitas vozes vindas do prédio. O barulho é avassalador, mas ele não quer mais fugir. Ele respira fundo, estende a mão e, brincando, pede a Mirika para acompanhá-lo como uma donzela delicada. Ela ri e pega a mão dele feliz. Na escola, a nova professora de Kunin, Cast, já estava estressada antes de conhecê-lo. Por ele ser filho de um Marcos, ela se sentia inexperiente demais para lidar com alguém de tanto status. Enquanto esperava, ela ouviu o garota se animando com um aluno bonito. Ao se virar, viu Kunan chegando com Mirika. Cast se apresentou, mas Kunan respondeu de um jeito bobo e elegante demais, que a pegou de surpresa. Então o sinal tocou, Mirika e Isiu saíram, e Cast percebeu que seu novo aluno não seria normal. Perto dali, alguns alunos falaram de Kunan e da cicatriz do herói. Os comentários irritaram o príncipe Lyle. Os alunos ao redor dele mudaram o tom, e Lyle saiu de mau humor com seu grupo. Cast levou Kunan a uma sala particular para seu exame de nivelamento. Ela explicou que os alunos normalmente esperavam para fazer testes mais avançados, mas ele tinha permissão para fazer antes de. Kunan entendeu na hora que a influência de seu pai fez aquilo. Mesmo sabendo que seu pai tinha laços com o rei, ele ainda se sentia estranho por receber tratamento especial. Ele até pediu desculpas pelo problema que seu nome causou à academia. Depois, ele saiu reclamando de nobres e política injusta, até que Cass tentou encerrar o assunto entregando-lhe o teste. Mas quando ela verificou a prova, ficou chocada. Mesmo depois de todo o absurdo, suas respostas estavam perfeitas. Assim que terminou, Kunan foi almoçar com Mirika. Antes de comerem, Lyle e seus seguidores os bloquearam. Lyle insultou Kunin e zombou de Mirika por estar noiva de um cego. Mirika ficou chateada, mas calada, pois Lyle era seu irmão. Isiu tentou acalmar, mas Lyle o ignorou. Kunin não deixou barato. Com magia de água secreta, ele puxou a umidade do ar e de bebidas, encharcando as calças de Lyle. Depois casualmente apontou. Todos congelaram, e então entenderam o que parecia. Lyle entrou em pânico, negou e fugiu humilhado. Isiu logo suspeitou de Kunan, mas ele fingiu não saber de nada. Quando sentaram para comer, Kunan perguntou quem era aquele rude. Mirika explicou que Lyle era seu irmão. Kunan sentiu pena e agradeceu a Isiu por ser um irmão melhor. Isiu sorriu, mas em pânico, pois Kunan envergonhara um príncipe em público. A conversa foi sobre o porquê de Lyle agir assim. Mirika explicou que era em parte pela classificação real. Lyle era o 6º príncipe, e ela
a nona princesa. Normalmente ele estava acima dela, mas mudou, pois ela noivou com Cunan. Como Cunan tinha a cicatriz do herói e já chamava atenção pela magia, o valor dela na nobreza subiu. Em status público, ela e Cunan ofuscavam Lyle e isso irritava. Cunan achou a conversa de classificação confusa e inútil. Mirica riu e disse que o importante era estar feliz com ele. Cunan gostou de ouvir isso. Mas ao sugerir desculpas a Lyle, Mirica e Issio disseram que era péssima ideia. No exame final, Cunin melhorou de novo. Antes da escola, treinou com Genie e mostrou que podia mudar uma esfera de água flutuante para uma maçã congelada. Genie via seu rápido crescimento. Na escola, Cassie lhe desejou sorte, sabendo que ficaria bem. Alguns alunos pediram a Mirica para apresentar seu noivo. Cunan se adiantou, fez uma apresentação educada e falou tão calmo e respeitoso que todos se impressionaram. Ele parecia charmoso, correto e mais refinado do que esperavam. Enquanto isso, Lyle estava sozinho na janela, ainda bravo e planejando algo. Quando outros alunos disseram que o exame ia começar, ele agiu arrogante, dizendo que viria quando quisesse. Mas Cunan de repente se aproximou, alegre e amigável, agindo como se se encontrassem pela primeira vez. Lyle foi pego de surpresa. Cunan o elogiou tão abertamente que Lyle corou de vergonha. Os alunos próximos ficaram chocados, depois divertidos, pois nunca o viram perder a calma. O exame prosseguiu, e Cassie deu os resultados desenhando uma flor no quadro, significando que todos passaram. A turma comemorou. Cunan, ao chegar em casa, voltou a treinar com Genie. Ela pediu para ele dividir uma esfera de água em 10 pedaços iguais, e ele fez facilmente. Então ele mostrou algo novo, transformando uma delas num pássaro minúsculo que batia as asas e voava. Foi quando Genie aceitou que ele superara seu nível. Mais tarde, no chá, ela disse que não tinha mais nada a ensinar. Para ela, ele dominara o básico e logo estaria muito à frente. Ela admitiu que inventava tarefas estranhas só para ajudar. Cunon não desconsiderou seus esforços. Ele disse que os exercícios o ajudaram a crescer. Achou que ela ia sair por pouco salário e ofereceu pedir aumento ao pai. Mas Genie disse que dinheiro não era o problema. Ela não se sentia bem sendo paga como professora, pois não acreditava mais que podia guiá-lo. Disse claramente que chegou ao seu limite. Cunon implorou para ela ficar, mesmo que as aulas fossem aleatórias, pois ainda o impulsionavam. Genie não mudou de ideia e foi embora. No caminho para casa, ela ficou pensando no talento de Cunon. Em vez de se sentir derrotada, isso acendeu um fogo nela. Ela decidiu que se ele mirava o título de feiticeiro cerúleo, ela continuaria se esforçando. Na mansão, Aiko disse a Cunon que Flora também se demitira. Como ele já terminara os estudos dos nobres, o trabalho dela estava feito. Cunon ficou triste por não a ter agradecido direito, mas Aiko explicou que Flora evitou se despedir, pois sabia que choraria. Então, Cunon decidiu escrever uma carta sincera. No jantar, Cunon contou ao pai sobre a demissão de Genie, e que precisava de um professor de magia mais forte. Issio mencionou ter ouvido falar de um mago real de elite, Zeonli. Cunon se interessou na hora e disse que o queria como próximo mentor. Seu pai rejeitou a ideia, explicando que feiticeiros reais trabalhavam direto para a coroa e não podiam ser contratados como tutores normais. Cunon tentou um plano ridículo para conhecê-los e conquistá-los. Seu pai chamou a ideia de estúpida, mas a mãe de Cunon interveio e insistiu até ele desistir e concordar em pelo menos perguntar ao rei. Dias depois, o pedido oficial de Cunon chegou ao palácio. A princípio, foi quase descartado, mas quando seu nome e a cicatriz do herói foram notados, o interesse cresceu rápido. Pouco depois, Cunon recebeu uma intimação para o Palácio Real para conhecer o feiticeiro-chefe do reino. Ele viajou de carruagem com o pai, que estava satisfeito com a rapidez das coisas. Cunon achou que era pela conexão do pai com o rei, mas seu pai explicou que o mago-chefe da corte se interessou pessoalmente pela magia de Cunon. Na viagem, seu pai perguntou que feitiços ele podia usar. Em resposta, Cunon formou uma esfera de água e a transformou num pequeno gato preto em seu colo. Seu pai ficou chocado, ainda mais ao tocar e ver que parecia um gato de verdade. Cunon explicou que versões anteriores eram transparentes, mas agora aprenderam a controlar cor e aparência. Seu pai gostou tanto do gato falso que Cunon sugeriu que talvez devessem criar um de verdade. Seu pai rejeitou a ideia na hora, dizendo que um gato só atrapalharia, faria bagunça e faria alguém tropeçar. Ele acrescentou que a mãe de Cunon gostava mais de cachorros, então não tinha chance. Cunon e seu pai chegaram à capital, onde foram recebidos por Helga, irmã mais velha de Mirica e segunda princesa do reino. Ela o recebeu gentilmente, e Cunon a cumprimentou na hora com um de seus elogios, dizendo-se sortudo por ter uma cunhada tão linda. Helga já ouvira muito sobre ele de Mirica, então estava curiosa para conversar. Ela notou o gato preto, mas antes que o momento avançasse, Cunon desfez o feitiço e o gato virou água pura. Só isso já mostrou a Helga o quão avançada era a magia dele, enquanto o pai parecia triste por não ter ficado com o gato.
Como o pai de Kunon precisava ver o rei, Helga se ofereceu para guiar Kunanon à Torre Negra. No caminho, ela perguntou se ele precisava de ajuda, mas Kunon disse que estava bem e começou a fazer perguntas mágicas difíceis. As perguntas eram tão avançadas que Helga desistiu de respondê-las enquanto andava e mudou de assunto. Ela explicou que o rei tinha muitos filhos e que o reino não usava o sistema usual onde o filho mais velho virava governante. Em vez disso, todo príncipe e princesa tinha chance ao trono por habilidade e conquistas. Helga disse que já se afastara da competição, pois queria focar só em se tornar uma maga de elite. Enquanto andavam pelo palácio, Kunon sentiu uma enorme quantidade de magia vindo da Torre Negra. Por essa época, Helga lhe deu um aviso importante. Ela avisou que, por seu talento e ligação com Mírica, tentariam envolvê-lo na política real. Aconselhou-o a não apoiar ninguém rápido demais e a ter cuidado com o que dizia, pois pessoas poderosas podiam distorcer palavras para prejudicar alguém. Kunan respondeu mostrando um truque. Ele congelou água sob os sapatos e deslizou pelo chão. Helga achou divertido e pediu o mesmo. Logo, os dois patinavam pelos corredores do palácio como crianças, enquanto guardas os perseguiam em pânico. Despistaram vários, mas um cavaleiro os alcançou e arrastou para uma bronca. Depois, Helga levou Kunan para conhecer Rondomante, o feiticeiro-chefe do reino. Perto dele, Kunan percebeu a imensidão do mundo da magia. Rondomante perguntou sobre seu brasão de água e explicou o básico dos brasões mágicos. Eram 7 tipos, ligados a elementos, e cada um tinha um nível de estrela. O de Kunan era um brasão de água normal. Helga tinha um brasão de 2 estrelas, de vento. Rondomante, porém, tinha um de 4 estrelas, bem mais raro. Ele levou Kunan à área de treinamento para testá-lo. Ele chamou um mago real e pediu para criar muitas gotículas de água flutuantes. Então ordenou que Kunan tomasse o controle da água com sua magia. Kunan nunca tentara roubar magia alheia, mas deu tudo de si. O outro mago resistiu, mas Kunan arrancou 2 gotículas antes de cair exausto. Todos ficaram chocados, pois o pequeno sucesso provou seu talento incomum. Vários magos logo disseram que o queriam como aluno. Rondomante queria ver mais, então pediu a Kunan para criar algo. Kunan fez uma plataforma de água saltitante, como um trampolim. Rondomante pulou sem hesitar e gostou, enquanto os outros avançaram querendo experimentar. Helga perguntou se Kunan podia fazer animais ou pessoas. Ele mostrou, criando uma boneca de água humana baseada em Ico. Não era sólida e parecia transparente, mas podia se mover. Quando perguntaram se podia fazer mais, Kunan mostrou uma ideia falha, fazendo-a voar. A boneca voadora assustou pessoas pelo castelo e ele foi repreendido de novo. À noite, Rondoman disse que ele havia passado. Ele escolheria um feiticeiro real para treinar Kunan. Kunan ficou radiante, mas seu pai se impressionou menos ao saber que o filho já causara problemas mais de uma vez no dia. Após repreendê-lo, o pai partiu e Kunan ficou com Helga. Helga lembrou que Kunan tinha planos com Mírica e se atrasaria se não fossem rápido. Decidiram combinar a magia. Kunan fez uma esfera de água e Helga usou o vento para empurrá-la pelo ar. Funcionou e voaram rápido pelos jardins. O problema foi a aterrissagem. Helga parou o feitiço de repente e eles caíram. De novo, o cavaleiro Darius pegou e deu outra longa bronca. Mírica já estava vestida e esperava nervosa, achando que Kunan não viria. Sua criada tentou acalmá-la, e logo um guarda anunciou a chegada de Kunan. Mírica correu para encontrá-lo. Kunan pediu desculpas pelo atraso, depois voltou ao seu estilo romântico e pegou a mão dela, levando-a a um restaurante caro. No jantar, Mírica perguntou sobre a Torre Negra, e Kunan feliz contou tudo. Ele falou de Helga, de magos poderosos e do teste, mesmo sem saber quem seria seu professor. A noite foi ótima, e Kunan falava com ela de forma gentil e charmosa. Antes do fim, ele disse que, mesmo que jantares assim fossem raros agora, depois de casados, ele queria que todo dia com ela fosse tão especial. Mírica manteve a pose em público, mas no quarto jogou-se na cama, sorrindo, revivendo as palavras dele. Dias depois, Kunan estava em casa escrevendo um relatório sobre tudo. Enquanto trabalhava, Ico o chamou de fora, precisando de ajuda com a roupa suja. Kunan usou magia para limpar tudo rápido, reclamando que a interrupção atrasou sua escrita. Ico provocou, dizendo que ele agia como um recluso chato e que se ficasse sempre em casa acabaria fraco e pequeno. A conversa divertida continuou até que uma carta da Torre Negra chegou. A carta revelou que o novo professor de Kunan seria Zeonli, um famoso mago real. Kunan não sabia que tipo de pessoa ele seria, mas Ico estava animada, pois tinha uma imagem dramática dele. No palácio, Helga depois contou a mesma notícia a Mírica. Mírica ficou feliz, pois Kunan aprenderia com alguém importante, enquanto Helga admitiu que secretamente queria ensiná-lo, pois ele era mais interessante que a maioria. Pouco depois, Mírica encontrou 2 irmãs mais velhas que tentaram deixá-la desconfortável, dizendo que ela e Kunan estavam apenas noivos, não casados, então ele ainda poderia escolher outra princesa. O comentário irritou Mírica, mas Helga interveio e as calou, insultando-as tão duramente que elas saíram com raiva.
Na propriedade de Kunan, ele tomava chá com Ikko, imaginando que tipo de mentor Zionli seria. Então, uma carruagem chegou. Mirika desceu primeiro, surpreendendo-o, e Kunan logo começou a elogiar sua aparência. O que ele não sabia é que Zionli ainda estava lá dentro, ouvindo tudo. Quando Zionli saiu, Kunan sentiu a diferença. A presença mágica do homem era esmagadora. Era óbvio que ele estava num nível diferente dos outros magos que Kunan conhecera. Kunan se apresentou, mas Zionli não se deu ao trabalho de ser educado. Ele disse abertamente que não pediu para ser tutor e foi forçado. Mesmo assim, todos se sentaram para o chá. Kunan e Mirika flertavam até Zionli se cansar e mandar que se concentrassem. Então, ele começou a testar Kunan com perguntas sobre magia composta. Kunan explicou que magia composta significava combinar muitos feitiços. Quando Zionli perguntou quantos feitiços ele controlava de uma vez, Kunan respondeu que 31 ou 32 se esforçasse. Isso surpreendeu Zionli, já que a maioria travava bem antes. Kunan explicou que construiu seu controle de feitiços passo a passo, empilhando-os com blocos. Naquele momento, Zionli entendeu por que tantos magos o queriam como aluno. Para testá-lo mais diretamente, Zionli se levantou e decidiu ser difícil. Ele disse a Kunan para provar que valia a pena ensiná-lo, e até exigiu que ele se ajoelhasse e implorasse. Mirika esperava que Kunan recusasse, mas ele descaradamente elogiou Zionli da forma mais exagerada, até que Zionli ficou desconfortável e mandou parar. Depois, Zionli ergueu uma parede gigante de terra e disse a Kunan para destruí-la. Mas antes que Kunan a disse, Zionli pediu para experimentar a famosa cama d'água. Kunan fez uma, e no momento em que Zionli sentou, ficou tão confortável que adormeceu quase na hora. Enquanto Zionli cochilava, Kunan estudou a parede e percebeu que era bem mais perigosa do que parecia. Por baixo, ela tinha camada após camada de magia, mais de 40 no total. Em vez de se apressar, Kunan sentou ao lado de Mirika, serviu-lhe chá e decidiu esperar Zionli acordar antes de tentar quebrá-la. Após quase 2 horas, Zionli finalmente acordou, enquanto a noite começava a cair. Ele olhou para a parede de terra que fizera, viu que ainda estava de pé e perguntou a Kunan se ele falhara em quebrá-la. Kunan calmamente disse que só esperava Zionli acordar. Então ele foi até a parede e usou outra abordagem, em vez de atacá-la de frente. Ele soltou água com sabão na superfície, e a terra amoleceu e desmoronou aos poucos. Zionli entendeu o que Kunan fez. Em vez de quebrar uma parede protegida, ele escolheu o método mais inteligente e a enfraqueceu devagar. Isso bastou para Zionli aceitá-lo como aluno. Disse a Kunan para se preparar, pois no dia seguinte, o treinamento de verdade começaria. Na manhã seguinte, Zionli chegou, dessa vez com Mirika por perto. Ele agiu com orgulho, como se Kunan devesse se sentir honrado em aprender com o maior mago do reino. Kunan entrou na brincadeira e o elogiou descaradamente, dizendo ser a pessoa mais sortuda por ser ensinado por um feiticeiro tão talentoso e bonito. Zionli estava divertido, mas avisou que o treinamento não seria fácil. Kunan respondeu com bobagens dramáticas, como se Zionli ser rigoroso provasse seu carinho. Zionli já estava cansado dele e o arrastou para dentro. Lá, o entusiasmo de Kunan morreu na hora. Em vez de aprender feitiços novos, ele foi instruído a copiar as anotações bagunçadas de Zionli em documentos legíveis. Ficou óbvio que Zionli estava empurrando papelada chata. Kunan esperava aulas de magia, não trabalho de escritório, mas não tinha escolha. Zionli mandou todos embora, dizendo que os documentos eram secretos. Depois que a sala esvaziou, pediu a Kunan para fazer a cama d'água do dia anterior. Kunan fez facilmente. Zionli deitou, ficou confortável e adormeceu na hora, enquanto Kunan fazia toda a escrita sozinho. Lá fora, Mirika puxou o Ikko de lado e disse que começou a praticar espada em segredo. Pediu a Ikko para não contar a Kunan. Ikko ficou surpresa, pois princesas não treinavam assim, e concordou em manter segredo. Logo depois, Mirika trocou de roupa, pegou uma espada de madeira e saiu para treinar com Dario. Ela era iniciante, mas estava séria. A razão era simples. Kunan carregava a cicatriz do herói e já se tornava famoso e respeitado, então ela queria ficar mais forte. Não queria ser vista como alguém atrás dele só por causa de um noivado. Ela queria merecer seu lugar ao lado dele. Enquanto isso, Kunan lutava com a caligrafia horrível de Zionli. As anotações eram tão bagunçadas que mal distinguia se eram palavras ou símbolos estranhos. Quando Zionli acordou, perguntou o progresso. Kunan disse que estava só na metade. Em vez de elogiar, Zionli zombou, dizendo que até um cego deveria ser mais rápido. Kunan retrucou que qualquer um ficaria cego lendo aquela escrita terrível. Comparou a caligrafia de Zionli a algo arrastado por uma minhoca imunda. Zionli agiu ofendido, mas Kunan reclamou que, se era trabalho não remunerado, ele deveria enviar uma conta depois. Nesse ponto, Zionli explicou a razão da tarefa. Disse que ler um livro só dá conhecimento temporário, mas lutar para entender algo e escrever com a própria mão faz com que fique na mente por mais tempo. Kunan entendeu que até esse trabalho chato era parte do seu treinamento. Antes de sair, Zionli disse para ele terminar o resto antes da próxima vez. Pouco antes de sair,
Kunan perguntou sobre um símbolo estranho que parecia uma fórmula de feitiço. Xion lhe decidiu que mostrar seria mais fácil que explicar, então disse a Kunan para visitar a capital de novo em breve. No dia seguinte, Kunan voltou para a Torre Negra. Assim que entrou, os magos reais se aglomeraram, animados para vê-lo. Antes que pudessem sobrecarregá-lo, Xion lhe apareceu e o levou. Helga viu e ficou horrorizada, perguntando se Zi só planejava levá-lo àquela sala especial. Zi só ignorou a preocupação e disse a Kunan para criar a cama de água de novo. Ele o fez, e os alunos barulhentos por perto adormeceram ao redor quase imediatamente. Subindo as escadas, Zi só perguntou a Kunan o que ele sabia sobre armas mágicas. Kunan explicou que eram ferramentas para carregar e usar magia. Zi só disse que alguns magos passavam a vida criando essas armas para os magos reais. Zi só mostrou a Kunan uma oficina mágica empoeirada, cheia de pergaminhos antigos, que o fascinou. Kunan achou um livro raro para magos reais e brincou que o queria. Zi só então mostrou uma caixa de um projeto secreto que construía há meses, mas quando Kunan a abriu estava vazia. Zi só explicou que o aparelho criava o que a pessoa quisesse sem esforço. Se alguém quisesse uma maçã, a máquina faria. Kunan adorou a ideia e brincou que preferia uma que produzisse panquecas. Zi só disse que a invenção poderia se tornar real, pois sua magia da terra construiria a estrutura externa. E a magia da água de Kunan era perfeita para moldar as partes internas. Kunan percebeu que seria uma grande invenção e aceitou ajudar. Mais tarde, no almoço, o diretor dos magos falou a Kunan sobre uma famosa academia mundial de magia onde magos poderosos de vários países estudavam. Kunan nunca tinha ouvido falar e a ideia o animou, mas Zi só o lembrou que os alunos deviam ter pelo menos 12 anos para entrar e Kunan ainda tinha 10. 2 anos se passaram. Nesses anos, Kunan continuou treinando com Zi só e chegou o dia de um teste sério. Na frente de Mirik e dos outros, Zi só o atacou com uma rajada de espinhos de terra. Kunan respondeu combinando vários feitiços de água de uma vez. Sua magia suavizou o impacto, absorveu o ataque e o devolveu como uma onda contra Zi só. Vendo isso, Zi só declarou que Kunan havia passado. Depois, todos entraram, e Aiko trouxe uma panela mágica que produziu instantaneamente uma torta fresca. Mirika provou e disse que parecia ter acabado de sair do forno. Kunan admitiu que os aparelhos que ele e Zi só faziam eram um sucesso, mas reclamou que não viu dinheiro e suspeitava que Zi só tinha ficado com os lucros. No estudo, Mirika apontou que Kunan e Zi só já trabalharam juntos em mais de 5 ferramentas mágicas de sucesso. Kunan acrescentou que tinham outra em desenvolvimento e publicaram novas teorias de magia. Xiaomi o lembrou que ele logo faria 12 anos e devia pensar em entrar na escola de magia. Kunan recusou, pois achava que Zi só era o único professor, mas Zi só explicou que, como mago da terra, havia limites no que podia ensinar alguém focado em magia da água. Disse que o mundo era maior e a escola tinha especialistas em água que levariam Kunan mais longe. Mirika apoiou a ideia e incentivou Kunan a ir. Prometeu que enquanto ele treinasse longe, ela se aprimoraria para que, ao se encontrarem, fosse digna de estar ao lado dele. Naquela noite, após se despedir de Zi só, Kunan voltou ao estudo e relembrou tudo o que havia acontecido. Ele percebeu algo importante. Acostumou-se tanto a sentir o mundo sem a visão que quase esqueceu seu sonho original de criar olhos. Agora, entendeu que, se quisesse que esse sonho se realizasse, tinha que ficar mais forte. Nos dias seguintes, ficou obcecado em resolver o problema. Experimentou e falhou várias vezes. Então, numa manhã tranquila, a resposta finalmente surgiu. Ele entendeu que estava complicando demais. Precisava de algo como um espelho, um método para refletir o mundo exterior e enviar a imagem para sua mente. Assim que a ideia se formou, imediatamente começou a trabalhar. Finalmente ele conseguiu. Pela primeira vez na vida, Kunan abriu os olhos e viu o mundo. As lágrimas vieram sem que ele percebesse. Ele olhou os livros no quarto, depois foi até a janela. Notou algo estranho atrás, uma criatura gigante, tipo caranguejo, parada. Não atacou, então ele pensou que talvez não fosse perigosa. Mesmo assim, a visão era chocante. Lembrou de uma promessa e criou um espelho. Há muito tempo ele decidiu que, ao enxergar, o primeiro rosto que veria seria o seu próprio. Ele se olhou no espelho e viu que ainda era pequeno, um menino, sem traços de adulto. Tentou falar com o caranguejo, mas ele ficou parado e em silêncio. Então chamou por Iko. Ela chegou, viu os olhos abertos e o orbe mágico e percebeu. Assim que entendeu que ele conseguiu, jogou-se nele, animada, e o abraçou forte. Esbarrou no orbe, o que deixou Kunan tonto. Rindo, ela disse que tinham que contar ao pai e prometeu um jantar enorme. Mas Kunan notou mais coisas estranhas. Iko parecia ter um chifre na cabeça. Confuso, ele perguntou. Ela brincou que o chifre só aparecia bravo e sumia feliz. Ele não sabia se devia levá-la a sério. Pensando em ser charmoso, ele tentou flertar, meio sem jeito, e disse que o chifre combinava com ela. Iko não soube o que responder, e eles seguiram. Kunan saiu e viu a terra ao redor pela primeira vez. Havia planícies vastas, montanhas distantes e um castelo ao longe. Mas algo estava errado, as cores não pareciam normais.
O céu era roxo, a grama azul clara e o sol preto. Ele soube na hora que o mundo não devia ser assim. Iku veio, o cobriu com uma capa contra o frio e sugeriu que fossem contar a novidade aos pais. No caminho, Kunan perguntou se ela via o caranguejo gigante o seguindo. Iku achou que ele inventava, então ele mudou de assunto. Mesmo o experimento tendo funcionado e ele podendo ver, era óbvio que algo no resultado era estranho. Na mansão, Kunan finalmente viu a família pela primeira vez. Mãe e irmão ficaram radiantes ao saber que ele podia ver. A mãe chorou e o irmão o elogiou por fazer o que ninguém jamais havia feito. Mas Kunan estava distraído. O irmão parecia ter asas grandes e os olhos da mãe eram de cores diferentes. Para ele pareciam incríveis, e ele disse isso, comparando a mãe a uma heroína de história. Ele até perguntou se a família era parte anjo. O irmão, como sempre, não deu resposta útil. Iku tentou explicar, mas só deixou tudo mais confuso. Naquele momento, Kunan percebeu que estava cercado por absurdos que ninguém notava. O caranguejo, o chifre, as asas, os olhos estranhos e as cores distorcidas sugeriam que, mesmo enxergando, o que ele via não era normal. Então o pai entrou, animado, e o parabenizou. Ele disse que avisaria a capital sobre a conquista de Kunan. Os outros saíram, e Kunan ficou sozinho com o irmão. Aproveitando a chance, perguntou que tipo de criatura estranha o pai deles parecia agora. O irmão imediatamente disse para ele parar de falar assim, pois ouvir aquilo provavelmente faria o pai chorar. Kunan só conseguia pensar que as pessoas ao redor eram estranhas demais, e se quisesse respostas reais, teria que perguntar a alguém mais sensato, como seu professor. No dia seguinte, uma carruagem real chegou à mansão, trazendo Mirika e Zionli. Kunan correu para fora para encontrá-los. Mirika estava feliz por ele ter recuperado a visão e o elogiou por fazer algo que ninguém conseguiu. Mas mesmo assim, Kunan ainda hesitou em abrir os olhos completamente. Ele estava nervoso com o que veria. Mirika pediu suavemente para ele olhar para ela. Quando fez, viu uma garota graciosa com cabelos loiros brilhantes, postura elegante e um sorriso gentil. Ela parecia linda. Por um segundo, ele se sentiu aliviado, mas notou uma pena na cabeça dela e seu humor caiu instantaneamente. Mirika entendeu mal sua reação, achando que ele estava decepcionado. Para consertar, Kunan a elogiou, comparando a uma pena flutuando no céu. Dario se juntou a eles e disse que Mirika não era mais um passarinho frágil, pois estava melhorando com a espada. Kunan notou uma lâmina brilhante e real atrás de Dario e perguntou, mas Dario achou que ele falava da espada normal e a explicou. Kunan percebeu que a espada brilhante era outra coisa estranha que só ele via. Então Xiaomi falou e Kunan olhou para ele. O problema era que Xiaomi parecia envolto em tanta luz dourada que Kunan mal distinguia sua forma. Ele cobriu os olhos e perguntou se era assim que seu professor se parecia. Xiaomi, claro, tomou isso como elogio e agiu satisfeito. Kunan levou Zionli para um quarto particular e explicou tudo. Falou das cores estranhas, do caranguejo gigante, da pena de Mirika, do chifre de Aiko e de todas as bizarrices que seus novos olhos mostravam. Zionli riu no início, pois parecia ridículo. Mas depois de se acalmar, ele deu duas explicações. Uma era que Kunan nem poderia estar vendo a forma das almas das pessoas. A outra, que ele poderia ter uma doença mágica afetando sua visão e o fazendo ver coisas que não deveriam estar ali. Zionli explicou que uma vez passou por um lugar com muita energia mágica e começou a ver criaturas estranhas. Kunan sentiu que isso soava muito parecido com o que ele vivenciava. Ainda assim, Zionli disse que não podiam ter certeza. Ele o lembrou que diferentes seres veem o mundo de forma diferente, então talvez a visão de Kunan não estivesse quebrada, apenas incomum. Naquela noite, todos celebraram o 12º aniversário de Kunan. Era importante, pois no dia seguinte ele partiria para a academia. Seu pai lhe deu um cajado de madeira, sua mãe um conjunto de penas e seu irmão um livro com sugestões de comida. Mais tarde, Mirika lhe deu uma pulseira. Kunan disse que sentiria falta dela e prometeu voltar. Os dois passaram um momento tranquilo sob a lua, de mãos dadas. Na manhã seguinte, sua família veio para se despedir. Sua mãe já estava em lágrimas, e seu pai tentou acalmá-la, mas Kunan não deixou as coisas emocionais. Ele entrou na carruagem, disse adeus e partiu com Aiko. Durante a viagem, começou a pensar mais sobre a academia e os poderosos magos que encontraria lá. Após vários dias na estrada, Aiko perguntou quanto tempo mais levaria. Kunan explicou que a academia ainda estava longe e que a viagem completa levaria cerca de um mês. Ele já sabia que ela não ficaria com ele até o fim, mas perguntou se ela tinha certeza. Aiko disse que já tinha se decidido. Ela queria se estabelecer, casar e começar a própria vida antes que fosse tarde demais. Kunan tentou fazê-la se sentir culpada, perguntando se ela realmente achava que ele conseguiria sem ela. Aiko rebateu na hora, perguntando se ele planejava deixar Mirika e se casar com ela. Kunan não teve resposta e apenas desviou o olhar. Logo chegaram à propriedade do avô. Aiko lembrou que anos antes ele arrastou a família toda para lá, após saber que o avô tinha uma enorme biblioteca de livros mágicos.
Na época, Kunon estava tão desesperado para aprender mais que praticamente forçou todos a irem. O avô o recebeu calorosamente e o abraçou. Kunon retribuiu, feliz. Ao olhar de perto, notou de novo mais traços estranhos e comparou o avô a um demônio, enquanto a mãe parecia mais um anjo. O avô então ofereceu, mimado, qualquer presente que ele quisesse para celebrar sua entrada na academia. Aiko lembrou de ler a carta da mãe de Kunon primeiro. Assim que leu, ficou irritado porque ela já tinha limitado o quanto ele podia gastar. Mesmo assim, ele ainda queria comprar algo caro em segredo. Mas Kunon disse que a única coisa que ele precisava era uma nova empregada, já que Aiko não ficaria mais com ele. O avô então apresentou Rinko, que era a irmã mais nova de Aiko. Ela também tinha um daqueles estranhos traços de chifre que Kunon continuava vendo. Rinko explicou educadamente que aceitou o trabalho porque o salário era bom e ela estava guardando dinheiro para o futuro. Ela já tinha um noivo e queria ajudar a construir um negócio com ele um dia. Kunon disse que tudo bem, já que ele também era noivo e não tinha intenção de causar problemas. Rinko disse que esperavam abrir uma loja um dia. Mais tarde, enquanto o jantar era preparado, Rinko admitiu que esperava que Kunon agisse mimado por causa das histórias sobre a cicatriz do herói. Em vez disso, ele parecia muito mais normal do que ela esperava. Aiko explicou que Kunon muitas vezes se perdia tanto em seu trabalho mágico que esquecia de comer, então Rinko deveria ficar de olho nele. Isso fez Aiko relembrar tudo o que passaram juntos. Ela se lembrou de quando começou a cuidar dele, dos dias de escola e do momento em que ele conseguiu vê-la pela primeira vez. Ela então disse a Rinko que, por mais talentoso que parecesse, Kunon ainda era apenas uma criança e confiava nas pessoas muito facilmente, então protegê-lo agora seria trabalho de Rinko. Rinko brincou que, pelo jeito que Kunon falava com as garotas, ele poderia se tornar um verdadeiro encrenqueiro na academia. Aiko rejeitou a ideia na hora e insistiu que ele era um anjo perfeito. No dia seguinte, Kunon terminou de fazer as malas. Aiko veio avisar que a carruagem estava pronta. Ele agradeceu sinceramente e admitiu que não seria quem era sem o apoio dela. Ele também disse que talvez levasse anos para se encontrarem de novo. Aiko disse para ele não se preocupar e brincou que até lá ela poderia estar casada e com um bebê. Os dois se abraçaram forte antes que ele partisse com Rinko. Na estrada, Kunon perguntou a Rinko se ela realmente estava bem em ficar longe do noivo por tanto tempo. Ela disse que sim, porque já tinham conversado sobre isso e precisavam do dinheiro para o futuro negócio. Quando ele perguntou que tipo de lugar queriam abrir, ela disse um restaurante, já que gostava muito de cozinhar. Eventualmente, entraram no reino de Dashik, uma terra conhecida pela magia. A própria cidade parecia construída em torno disso. Em certo ponto, Kunon notou uma loja cheia de livros mágicos e entrou imediatamente. Ele ficou impressionado com a seleção. Rinko não entendia o espanto, já que o avô tinha uma biblioteca enorme. Kunon explicou que já lera tudo lá, e essa loja era especializada em livros raros sobre magia. Rinko viu os preços e ficou chocada. Os livros custavam uma fortuna. Kunon riu, explicando que livros de magia eram raros e valiosos, por isso o preço. Antes de saírem, uma mulher de óculos se aproximou e perguntou se Kunon era um mago da academia. Ele explicou que só planejava entrar. Ela pediu para ele mostrar um pouco de magia, então ele fez um gatinho mágico. Ela o pegou na hora e adorou. Ele perguntou se ela era maga, e ela disse que não tinha talento, mas amava magia e queria ficar perto desse mundo. Mencionou que este ano seria emocionante, pois uma santa de outro reino entraria na academia. Então tentou vender-lhe um livro especial, supostamente escrito por Shi. Kunon recusou, explicando a Rinko que era uma cópia do que ele já vira com C. Depois foram a uma loja de roupas. Enquanto Rinko experimentava, Kunon usava o tato para estudar os tecidos. Ele perguntou de que animal vinha a pele, e o lojista disse que era de uma raposa escura. Kunon criou uma raposa escura mágica ali mesmo. O lojista ficou chocado, pois parecia real. Kunon explicou que, se entendesse algo bem, poderia reproduzi-lo com magia. O lojista fez um comentário tolo sobre se Kunon poderia criar uma mulher. Rinko ficou brava, o repreendeu e arrastou Kunon para fora da loja. Após mais alguns dias de viagem, chegaram à capital de Dashik e viram a academia de magia. Era muito maior e mais impressionante do que Kunon imaginava. Rinko perguntou onde ficariam. Kunon disse que pegaria um quarto no dormitório, mas estava tudo cheio. Rinko sugeriu um hotel, mas Kunon disse que seria caro demais para anos. Ele começou a pensar em alugar uma casa. A recepcionista saiu e lhes deu panfletos de imobiliárias locais. Kunon gostou da ideia de morar numa casa, não num dormitório. No fim do dia, já tinham alugado uma boa casa perto da academia. No dia seguinte, Kunon e Rinko voltaram para o teste da escola. Mas Rinko foi barrada na entrada, pois só professores e alunos podiam entrar. Ela até tentou subornar a recepcionista Rubella, mas falhou. Ela ficou fora enquanto Kunon foi levado a um grande campo, onde 3 outros alunos esperavam. Kunon usou sua visão mágica para checá-los e notou algo em comum em cada um, mas a garota do reino sagrado chamou mais sua atenção.
Ele se aproximou e perguntou se ela era a santa. Ela disse sim, surpresa por ele saber quem era. Kunan explicou que nunca vira um usuário de magia da luz e queria saber mais. Ela respondeu de forma rígida, dizendo que magia da luz era superior, então um mago da água nada ganharia dela. Os outros ficaram confusos, pois magia não funcionava assim. Ela se corrigiu, dizendo que eram ideias ensinadas no templo. Ela os avisou que parecia rude sem querer, por não ter reações emocionais normais. Vinha da cicatriz de seu herói. Isso deixou Kunan ainda mais interessado, pois sentiu que compartilhavam algo importante. Antes que a conversa continuasse, os professores do exame chegaram. O instrutor principal, Serf, e a segunda examinadora, Sifi, se apresentaram e chocaram a todos ao dizer que os 4 alunos já haviam sido aceitos. Os candidatos ficaram confusos, pois o exame nem havia começado. Serf explicou que a escola fingia que a admissão era difícil, mas na verdade quem tinha um brasão mágico quase sempre era aceito. O teste servia para decidir o nível de cada aluno. Ele explicou as 3 trilhas. A primeira era para iniciantes, aprendendo o básico. A segunda, a trilha normal, guiada por professores. A terceira, de pesquisa avançada, para alunos talentosos que estudavam sozinhos. Kunin ficou animado com a última opção. A parte prática começou. Cada aluno devia declarar seu brasão e mostrar o feitiço mais forte. Hank foi o primeiro. Tinha um brasão de fogo de 2 estrelas e usava 7 feitiços. Seu ataque era uma trilha de fogo que ele controlava. Kunan gostou, parecia simples, mas útil. Ria foi o próximo. Tinha um brasão de vento de 2 estrelas e lançava 8 feitiços. Ele usou um ataque de vento forte que atingiu o chão. Kunan achou impressionante, então Reis se adiantou. Ela tinha um brasão de luz de 3 estrelas e usava 5 feitiços. Sua principal habilidade era cura, mas como ninguém estava ferido, mostrou um feitiço de ataque, um raio de luz. Kunan ficou impressionado, pois seria muito difícil evitar. Ele queria ver mais da magia dela, então foi a vez dele. Kunan disse ter um brasão de água de 2 estrelas, mas que só conhecia 2 feitiços. Isso confundiu Serf, pois ele recebera instruções para tornar o exame de Kunan mais difícil. Quando Kunan perguntou por quê, Serf disse ter cartas sobre ele de pessoas poderosas, incluindo Zionli. Ao ouvir o nome de Zionli, os outros reagiram fortemente. Kunan ficou surpreso que todos o conhecessem, mas Serf explicou que Zionli era famoso nos círculos mágicos. Ele insinuou que Sifai não gostava dele. Como Zionli pediu um teste difícil, Kunan aceitou. Serf criou uma forte barreira de vento e disse a Kunan para vencê-la. Todos acharam impossível, pois a água deveria perder contra essa defesa. Kunan, porém, parecia quase entediado. Ele começou criando bolhas ao redor de Serf. Serf admitiu ser impressionante, mas disse que bolhas não quebrariam seu escudo. Kunan continuou. Ele fez mais, as deixou vermelhas e as girou ao redor da barreira numa tempestade. Serf tinha um problema. Se derrubasse o escudo, a massa giratória o atingiria. Serf se recusou a ceder. Kunan fez uma cadeira de água, sentou-se e explicou que a luta já havia terminado. Ele disse que manteria a tempestade de bolhas por 2 dias, e a barreira de Serf gastaria magia muito antes. Surf percebeu que Kunan estava certo e desistiu. Assim que o teste acabou, Kunan voltou para Reis pedindo mais magia de luz. Depois, foram levados para as entrevistas. Kunan tentava falar com Reis e a convidou para um parfait, mas ela recusou. Surf mandou-o parar de distraí-la e focar. Enquanto esperavam, Kunan perguntou a Surf sobre as perguntas das entrevistas. Surf disse que dependia do aluno. Depois, perguntou a Kunan o que faria se a luta tivesse limite de tempo. Kunan disse que tentaria infiltrar água na barreira de vento e controlá-la por dentro. Surf perguntou se era possível. Kunan admitiu não ter testado, mas achava que funcionaria. Para ele, a água era o elemento mais flexível, pois podia entrar em quase tudo. Quando sua vez chegou, Sifi o levou a uma sala estranha. Ele não sentia nada, o que o confundiu. Ela explicou que parecia noite e ofereceu ajuda, mas ele disse que daria conta. Lá dentro, sua visão mágica parou. Ele sentiu 7 pessoas. Uma disse que ensinava apenas Z. Kunan pediu para ela não se aproximar, pois era noivo e não queria ficar perto de outra mulher. Ela ficou surpresa, ainda mais ao saber como ele incomodava Reis. Kunan insistiu que não era flerte, só interesse na magia dela. A entrevistadora perguntou o que ele aprendera naquele dia. Kunan falou animado sobre os feitiços que vira, querendo estudá-los e usar as ideias à sua maneira. A resposta agradou. Ela disse que ele foi para a turma avançada, o que o deixou muito feliz. Ela insinuou que se ele continuasse bem, talvez o aceitasse como aluno. Antes que ela dissesse mais, Kunan já tinha saído. Em casa, os pais de Kunan receberam uma carta de Rinku. Ele passou e foi para a turma avançada. Eles estavam orgulhosos, mas a carta mencionava que ele deixou o campo da escola vermelhos no exame, e o pai ficou bravo. Falou em cortar a mesada de Kunan, mas lembrou que alunos avançados não recebiam. Logo depois, os alunos avançados souberam de algo pior. Teriam que se sustentar. Reis odiou a ideia, dizendo que veio estudar magia, não se preocupar com dinheiro. Surf respondeu que a escola queria magos de elite
E quem não se sustenta nunca estaria no topo. Era um problema para Reis, pois seus custos eram altos e ela tinha que pagar suas 2 guardas empregadas. Depois, os alunos viram seus laboratórios. Saif explicou que as salas eram grátis, mas os materiais eram pagos. Se não ganhassem créditos suficientes, seriam rebaixados para uma turma inferior. Kunan não estava preocupado. Já tinha renda do trabalho com Shi e podia sempre ganhar dinheiro como engenheiro mágico. Perguntou a Reis que tipo de trabalho faria, e de novo a convidou para a sobremesa. Ela o rejeitou na hora. Naquela noite, Rinko notou Kunan cabisbaixo e perguntou o que havia. Ele admitiu que Reis o recusar o incomodava. Rinko deu um conselho. Se alguém diz não várias vezes, pare de insistir ou se torna rude. Kunan aceitou. Ela perguntou se ele ainda podia pagá-la, tendo que ganhar o próprio dinheiro. Ele garantiu que sim. Reis, por sua vez, estava em apuros. No jantar com suas criadas, ela encarou a verdade de que não podia mais contar com dinheiro ou suprimentos de casa. Uma criada se ofereceu para não receber, mas logo admitiu que não conseguiria. Reis tinha outro problema. Pelas regras da igreja, ela não podia ganhar dinheiro com sua magia de cura. Ela estava presa. Na manhã seguinte, após passar a noite preocupada, Reis chegou exausta à escola. Então, viu um leão enorme fora do laboratório de Kunan. Ao perguntar o que acontecia, disseram que Kunan já tinha um negócio. Ela viu uma estudante cansada pagá-lo por 1 hora. Kunan levou a garota para dentro, enquanto os outros esperavam a vez. A multidão atraiu Surf e Sif. Quando Surf perguntou o que era, Kunan explicou que transformou o laboratório num negócio de sono. Encheu-o com camas d'água mágicas, tão confortáveis que alunos exaustos podiam, enfim, descansar. Ele disse que teve a ideia porque a pesquisa destruía o sono das pessoas, então sabia que haveria demanda. Surf ficou tão impressionado que ofereceu um laboratório maior na hora. Só pediu que professores também pudessem pagar e usar. Como muitos também estavam privados de sono, Kunan se sentiu estranho cobrando professores, mas Surf disse que eles pagariam com prazer. Rapidamente, o negócio de sono de Kunan ficou popular na academia. Alunos e funcionários voltavam sempre, e o boca a boca se espalhou. Ele começou a ganhar muito dinheiro quase que imediatamente, mas por ser aluno de Shi e já se destacar tanto, mais pessoas na escola começaram a observá-lo de perto. Naquela noite, a casa de Reis ficou sem energia porque ela não pôde pagar a conta de energia mágica. Ela ficou abalada, pois nunca esperou que a vida escolar ficasse tão ruim. Sua criada sugeriu pedir ajuda aos professores, mas ela já tinha feito isso. A resposta deles foi simples: peça a Kunan, já que ele sabe transformar magia em dinheiro. Ela não gostou da ideia, pois ele agia estranho, mas não tinha opção. Na manhã seguinte, foi até ele e pediu ajuda. Ela admitiu que temia que ele exigisse algo em troca. Kunan disse que não se aproveitaria da situação dela. Ele disse que talvez pedisse um favor depois, mas nada injusto. Para evitar mal-entendidos, até chamou Sif para ouvir. Então, ofereceu trabalhar com Reis e deixá-la no papel principal, já que ela precisava de dinheiro urgente. Ela aceitou. Kunan estava feliz por outro motivo também. Isso lhe dava a chance de estudar a magia dela de perto. Ele pediu à professora Shurya, uma professora de magia da luz que já se beneficiou do negócio de sono de Kunan, para ajudá-lo a conseguir sementes raras. Ela trouxe semente de Xixila, uma erva sagrada de grande valor. Reis ficou chocada, pois essas sementes só cresciam em terra sagrada. Kunan explicou que já havia pesquisado isso. Se o solo sagrado só precisava de magia sagrada e de purificação, o feitiço de Reis seria suficiente para copiar essa condição. Reis lançou seu feitiço sobre as sementes, e funcionou. A luz as envolveu e elas começaram a crescer. Kunan se animou na hora e começou a notar tudo o que percebia. Vê-lo agir como pesquisador fez Reis entender algo importante. Ele nunca a perseguiu romanticamente de verdade. Ele era fascinado pela magia dela. Mesmo assim, Kunan a provocou, brincando que ela talvez tivesse se apaixonado por ele. Ela negou na hora. Kunan sugeriu que Reis ganhasse dinheiro curando, mas as regras da igreja a proibiam de lucrar com magia de cura sagrada. Ele pensou em outras ideias, como ajudar pesquisadores a coletar dados, mas demoraria muito. Então perguntou se a magia de purificação tinha a mesma restrição. Como não tinha, ele sugeriu criar um produto mágico com ela. Shureya o alertou. Direitos sobre invenções mágicas podiam ser confusos. Reis então descobriu algo mais. Kunan pagou o custo total do experimento. As sementes custaram 1000, e ele estava pronto para perder tudo se o plano falhasse. Ao saber disso, ela ficou muito grata. Quando as ervas cresceram, Shurya os ajudou a fazer remédios. Com Kunan apoiando com sua magia de bolhas, fizeram várias pílulas sagradas. Depois, Kunan ajudou Reis a achar um comprador e fechou um acordo que resolveu seu problema de dinheiro quase na hora. Para celebrar, Kunan levou Reis e suas criadas para comer. Como estavam em dificuldades há dias, ele disse para pedirem o que quisessem. Mais tarde, porém se arrependeu, pois a conta foi enorme. Ele não esperava que pedissem bebidas caras.
decidiu que nunca mais faria uma oferta assim sem limites. Após o almoço, Kunan voltou ao laboratório e encontrou Hank e Ria à sua espera. Ambos tentavam ganhar dinheiro com sua magia. A princípio, ele quase os ignorou, mas pareciam sérios, então concordou em ajudar. Em troca, teriam que participar de seus testes. Ele disse a Hank para continuar tentando cozinhar bacon com magia de fogo, e a Ria para testar se a magia do vento podia ser usada para voar. Na mesma época, 3 garotas que observavam Kunan discretamente acabaram se encontrando em seu laboratório do sono. No segundo em que se viram, ficou claro que todas estavam interessadas no mesmo garoto, e o clima ficou tenso. Um mês depois, Kunan mostrou aos professores um novo produto para seu negócio do sono, um bicho de pelúcia macio, sem pelos, em forma de rato. Clientes disseram que queriam algo suave para segurar ao dormir, mesmo com as camas d'água. Então ele fez um. Surf se recusou a testá-lo, pois tinha certeza de que seria confortável demais para largar. Surf e Sif viam que os alunos avançados deste ano estavam indo excepcionalmente bem. Kunan já tinha um negócio de sucesso. Reis havia encontrado uma fonte de renda estável. Hank e Ria também melhoravam com o trabalho de Kunan. Ainda assim, Surf acreditava que era questão de tempo até as facções da academia os recrutarem. As 3 garotas voltaram procurando Kunan, mas ao saber que ele estava fora, foram embora. O novo item de pelúcia de Kunan ficou popular rápido, e mais clientes agendaram tempo em seu laboratório do sono. Depois ele checou Hank primeiro. Hank queimou o bacon de novo e admitiu que controlar o fogo para cozinhar era mais difícil do que parecia. Kunan disse que bom bacon precisava de calor constante e baixo. Hank entendeu, mas controlar uma chama com precisão por tanto tempo era difícil. Kunan disse para ele continuar tentando, então foi checar Ria. Ria havia descoberto como se levantar, mas não conseguia ficar no ar e caía. Kunan o pegou com uma cama d'água antes que atingisse o chão e disse que ele precisava dominar o pairar antes de tentar voar de verdade. No almoço, Kunan pediu ao cozinheiro para usar o bacon estragado do Hank em sanduíches, para não desperdiçar. Ele fez Hank comê-los também, já que foi ele quem estragou a carne. Ria se juntou para economizar, e Reis aceitou a comida de graça feliz. O bacon estava tão queimado que a refeição ficou horrível. Ao mesmo tempo, as 3 garotas finalmente se aproximaram de Kunan, mas clientes gritaram por elas furarem a fila. Após esperar, o alcançaram, mas esqueceram o motivo depois de ouvi-lo falar de seus novos produtos para dormir. Em vez da pergunta real, elas agendaram sessões de sono premium. Com o passar dos dias, Hank melhorou, Ria seguiu no voo, e Reis produzia ervas sagradas. Sif estava feliz que as coisas iam bem, embora Reis ainda não entendesse por que a escola forçava alunos avançados a ganhar seu próprio dinheiro. Sif explicou que muitos jovens magos talentosos passavam a infância sustentados por famílias ricas, mas ao entrar no mundo real, podiam ficar sem dinheiro e acabar desesperados. Essa fraqueza os tornava alvos fáceis para pessoas perigosas. A regra da academia existia para evitar isso. Reis finalmente entendeu. Então Sif perguntou se alguma facção já os havia abordado. Estranhamente, nenhuma. Ela achou isso suspeito, pois a essa altura os grupos já deveriam ter começado a recrutar. Na verdade, recrutadores foram enviados, mas muitos adormeceram no negócio de sono de Kunan em vez de fazer o trabalho. No dia seguinte, no almoço, o grupo conversou sobre as facções. Reis explicou que eram grupos de alunos avançados para networking e grandes projetos de pesquisa. As 3 maiores é a facção da habilidade, da harmonia e da racionalidade. Os alunos podiam se juntar a uma ou permanecer independentes. Hank já gostava da facção da harmonia, os outros ainda estavam indecisos. Por enquanto, Kunan disse para esquecerem e comerem. Desta vez, o bacon de Hank não estava queimado, o que o deixou orgulhoso. Infelizmente, estava tão salgado que ainda tinha um gosto horrível. Em outro lugar, os líderes das facções souberam que seus recrutadores perderam um dia dormindo, então decidiram recrutar pessoalmente. Por acaso, os 3 líderes se encontraram e perceberam que todos queriam a mesma pessoa, Kunan. Para evitar brigar por ele, decidiram resolver com um concurso. De volta ao jardim, Hank continuou trabalhando, mesmo cansado. Kunan lembrou que pagava pela carne estragada em seu salário, então ele não tinha direito de reclamar. Hank não podia discutir. Kunan então verificou Ria novamente. Desta vez, Ria finalmente aprendeu a pairar. Kunan ficou satisfeito e o cercou com uma concha de água protetora para que ele pudesse tentar voar sem se despedaçar. Ria ficou impressionado com a facilidade de Kunan criar tal defesa. Ele lembrou-se de como sua cidade natal se orgulhava dele. Lá, as pessoas o chamavam de seu maior mago. Mas depois de vir para cá, ele sabia que não estava nem perto do nível de Kunan. Mesmo assim, permaneceu determinado. Queria ficar mais forte e retribuir a família pelo sacrifício de enviá-lo à academia. Então, uma enorme explosão mágica soou à distância. Kunan e Ria olharam e viram os 3 líderes das facções lutando com feitiços fortes. Ninguém sabia por quê, mas Kunan achou divertido. Mais tarde,
Kunan voltou para Hank e disse que o problema real era que ele estava pensando de forma muito limitada. Ele só mudava o calor do fogo. Kunan queria mais criatividade. Ver Kunan transformar água em escadas deu a Hank uma nova ideia. Fogo não era só calor, tinha cor e até cheiro. Isso significava que ele poderia afetar o sabor e o aroma ao cozinhar. Quando ele ia testar a ideia, alguém da facção Harmonia chegou e o convidou. Ao mesmo tempo, Ria tentou voar de novo, caiu e foi abordado por uma garota da facção Racionalidade. Ela explicou que voar de verdade com o vento não era forçar o ar, mas aprender a se mover e guiá-lo naturalmente. No momento em que Ria olhou, ele se apaixonou. Quando o grupo se reuniu para almoçar, os sanduíches de Hank estavam bons. Todos o elogiaram. Kunan sugeriu que cozinhasse outras coisas. Hank mostrou orgulhoso que já grelhava muitas carnes perfeitamente. O problema era que tinha feito demais. Por sorte, venderam a comida extra ao chefe e isso foi o início do negócio de Hank. Mais tarde, Reis perguntou a Ria se ele finalmente aprendera a voar. Ele disse sim, principalmente por um conselho de um veterano. Kunan logo pensou que Ria podia transformar essa habilidade num serviço de entregas. Ria também admitiu que a mesma garota o convidou para a facção Racionalidade, e ele planejava aceitar. Embora ele negasse que a beleza dela tivesse a ver, Hank disse que foi convidado para a facção Harmonia. Reis revelou que recebeu uma oferta da facção Habilidade, mas não escolheu. Kunan se perguntou por que ninguém o convidou, e os outros explicaram que ele era o alvo mais cobiçado do campus. Os líderes das 3 facções ainda brigavam por quem o recrutaria primeiro. No fim, Bailey venceu, com Chilton em segundo e Lugo em terceiro. Como Bailey ganhou a primeira chance, ele decidiu usar sua arma mais forte. Ele enviou a garota mais bonita da facção para encantar Kunan. Um tempo depois, Kunan ajudava Ria a praticar voo quando Ilha, da facção Habilidade, veio falar com ele. Ela se apresentou educadamente e o convidou para o grupo. Ela tentava conquistá-lo agindo fofo, e funcionou rápido. Kunan logo elogiou sua beleza e aceitou na hora. Elia saiu orgulhosa, certa de que conseguiu. Mas assim que ela foi embora, Kunan esqueceu tudo e voltou ao experimento. Ele disse a Ria para subir um pouco mais. Logo depois, outra garota chegou. Era Évila, da facção Harmonia, e ela perguntou o mesmo. Kunan deu a mesma resposta, elogiou sua beleza e aceitou. Assim que ela se afastou, ele mudou de assunto e voltou a corrigir o voo de Ria. Ria não podia mais ignorar. Perguntou como Kunan podia se prometer a uma facção após aceitar outra. Kunan disse que, quando uma garota bonita pedia algo, era difícil recusar. Então uma terceira recrutadora apareceu. Cassis, da facção Racionalidade, usou a mesma abordagem. Desta vez, Kunan reagiu de forma totalmente diferente. Ele ignorou o convite, disse a Ria que estavam indo embora e saiu. Ria ficou chocado. Nunca tinha visto Kunan agir tão frio com alguém atraente. Kunan explicou sem rodeios que achou que a pessoa era um homem, por isso recusou. Pouco depois, conheceram a verdadeira recrutadora da facção Racionalidade. Ela agradeceu a Ria por ter escolhido o grupo e convidou Kunan também. Claro, Kunan aceitou na hora. Naquele momento, Ria estava totalmente confuso e foi perguntar a outra pessoa o que achava daquela confusão. Quando se espalhou a notícia de que Kunan aceitou os 3 convites, todos perceberam que problemas viriam. Na base da facção Habilidade, já estavam comemorando porque Ilha achava que o tinha recrutado. Então membros da facção Racionalidade invadiram e a acusaram de mentir. O líder explicou o problema. As 3 facções tinham combinado uma ordem para abordar Kunan, assumindo que, ao escolher uma, rejeitaria as outras. Em vez disso, ele aceitou as 3. Ninguém havia lidado com algo assim, então os líderes decidiram falar com ele diretamente. Enquanto isso, Kunan dormia tranquilamente alheio ao caos. De volta a Júlia, Mirika treinava duro, melhorou com a espada e já era forte o bastante para um urso. Numa caçada, um urso quase a matou, mas seu irmão Lyle pulou no último segundo e a salvou. Ele elogiou seu esforço, dizendo que ela se saiu bem. Mesmo assim, Mirika estava infeliz, pois sabia que não era forte o bastante. Naquela noite, ao voltar ao castelo, as criadas cochichavam sobre suas saídas e chegadas tardias. Ninguém sabia o que ela fazia, mas sua criada Laura lhe entregou uma carta sobre seu exame final de nobreza, deixando-a tensa, pois sabia da dificuldade. Então Laura mencionou outra carta, desta vez de Kunan. Na hora, a expressão de Mirika se iluminou. Sentou-se com chá e leu. A carta falava sobre todas as estranhas experiências mágicas de Kunan, até coisas bobas como tentar cozinhar bacon com magia de fogo. Isso a divertiu. Mas ao chegar à parte em que ele mencionava Reis, ficou inquieta. A proximidade dele com outra garota a incomodou mais que o esperado. Ainda assim, ela decidiu confiar nele e acreditar que ele seria fiel. Na manhã seguinte, em Dashik, Rinko disse a Kunan que queria organizar as finanças da casa, pediu um registro completo de suas compras. Kunan não via por que isso importava, mas Rinko explicou que, se ele quisesse gerenciar o dinheiro corretamente, precisava controlar entradas e saídas. Ela perguntou para onde iam seus lucros da escola.
Kunan admitiu que apenas guardava o dinheiro numa gaveta e esquecia. Quando ela perguntou se ele guardava recibos, ele disse não, mas lembrava de anotar compras num caderno às vezes. O problema era que ele não sabia onde o caderno estava. Então Rinko disse para ele encontrá-lo. Quando Kunan chegou à academia mais tarde, viu Reis comendo um sanduíche de Hank. O cheiro era de bacon do Hank, e Kizun também. Mas antes que pudesse focar na comida, Hank e Ria correram para avisá-lo que precisava se esconder. Kunan os ignorou, perguntando se havia sanduíches extras. Hank disse que sim, mas não era o ponto. Os líderes das facções estavam em polvorosa porque Kunan tinha aceitado os 3 grupos. Não havia tempo para se esconder, membros das facções já o tinham visto. Elas pediram para conversar. Como eram todas garotas, Kunan não notou perigo e felizmente aceitou ir com elas. Mesmo assim, ele se recusou a sair antes de provar o sanduíche do Hank. Sentou, mordeu e ficou impressionado. Hank tinha melhorado muito. Enquanto Hank e Ria olhavam incrédulos para a calma dele sob pressão, Reis se importava mais com sanduíches de peixe. Kunan disse que gostava de peixe, mas era difícil em Dashik, o mar era longe. Reis pensou se a piscicultura na cidade funcionaria. Kunan não sabia, mas apoiaria a ideia se ela quisesse testar. As garotas das facções perderam a paciência, o agarraram pelos braços e o arrastaram. Levaram-no à sede da facção de habilidades, e Kunan ficou impressionado com o tamanho. Lá dentro, delegados das 3 facções esperavam, se apresentaram e tentaram explicar a confusão que ele causara. Kunan mal prestou atenção nisso. Ele estava distraído pelos estranhos sinais mágicos que via. Notou que uma das líderes, Shilto, era uma garota. Isso imediatamente se tornou a única coisa que lhe importava. Ele foi direto até ela e começou a flertar descaradamente. Todos ficaram chocados. Sabiam que ele era gentil com garotas, mas vê-lo fazer isso na frente das líderes era demais. Uma membro, Sandra, irritou-se e disse para ele levar a situação a sério. Kunan notou que o sinal mágico dela parecia um cardume, pensando que era uma maga da água, e a convidou para um chá para falar de magia. Naquele ponto, era óbvio que Kunan era uma pessoa muito estranha. Como ele só parecia prestar atenção quando mulheres falavam, os outros deixaram Shilto conduzir a conversa. Ela perguntou qual facção ele pretendia entrar. Kunan disse que responderia tudo durante o chá, então todos foram para o salão. No caminho, Kunan viu Ginevas e quase entrou em pânico pela horrível imagem mágica ao redor. Era a coisa mais assustadora que ele via em muito tempo. Ao sentarem, Bael perguntou qual facção ele escolheria. Kunan ainda estava distraído e não respondeu direito, mas quando Shilto perguntou de novo, ele se concentrou e admitiu que, se tivesse que escolher uma, provavelmente escolheria a dela. O problema era que já havia se prometido às 3, e odiava quebrar a palavra. Então ele anunciou que queria se juntar às 3 facções de uma vez. Isso chocou a todos. Os líderes perguntaram se ele valia um arranjo tão problemático. Kunan disse que não podia prometer nada, mas estava disposto a se provar. Isso levou a um duelo entre Kunan e os melhores alunos das 3 facções. A notícia se espalhou e todos queriam ver. Os alunos não acreditavam que as facções se uniam só para testar um calouro. Seus amigos estavam preocupados, pois alguns dos alunos avançados mais fortes o enfrentariam. Mesmo assim, Reis acreditava que ele venceria. Quando o dia chegou, os lutadores escolhidos se reuniram. O aluno que Kunan rejeitou forçou sua entrada na luta, ainda se sentindo insultado. Kunan pisou no campo e os 4 oponentes avançaram. Link ficou nervoso ao ver Sandra entre eles, pois a magia dela era forte, mas difícil de controlar, causando muito dano ao redor. Saife atuou como árbitra e colocou uma barreira protetora em ambos os lados. A regra era simples. Se a barreira de um lado sofresse dano suficiente, esse lado perdia. No início, Kunan provocou os 4 oponentes, dizendo que podiam atacar juntos. Ele afirmou que lutar contra 4 magos fortes seria um pouco irritante, mas ele ainda venceria. A multidão ficou chocada com a confiança dele. Quando o duelo começou, Kunan atacou primeiro. Ele lançou centenas de esferas de água. No início, ninguém levou a sério, pois as bolas de água não pareciam perigosas, mas ele as multiplicou até o ar virar uma névoa vermelha densa. Seus amigos logo viram que era uma versão avançada do truque que ele usara. Os oponentes pensaram que ele só queria bloquear a visão e fazer bagunça. Então a névoa mudou. Kunan condensou a névoa vermelha e a fez cair como chuva. Não era água comum, mas uma gosma espessa e pegajosa. Em segundos, os 4 oponentes estavam presos. Tupiu suas bocas, bloqueou a respiração e tornou o lançamento de feitiços quase impossível. Sem poder lutar ou se libertar, não tiveram escolha a não ser se render. Assim, Kunan venceu. Sif admitiu estar impressionada, mas preocupada com a gosma vermelha. Kunan calmamente disse para não se preocupar e bateu o cajado, transformando a gosma em água normal. Os alunos presos foram libertados. A maioria aliviou-se por respirar de novo, mas Sandra saiu furiosa e o aluno rejeitado ainda estava bravo. Depois, os líderes das facções chamaram Kunon e perguntaram o que era aquela chuva vermelha.
Kunon explicou que a cor vermelha não significava nada, ele a adicionou para diferenciar o feitiço dos outros. O truque era que ele mudou a textura da água comum até virar gosma. Com a boca cheia de gosma pegajosa, não podiam recitar feitiços, e ele sabia que os paralisaria. Os líderes ficaram impressionados, mas uma pergunta permaneceu. A barreira da Sif deveria ter bloqueado feitiços defensivos, então como a gosma de Kunan passou? Kunan explicou que a barreira só reagia à magia que identificava como ataque. Seu truque da gosma era um feitiço básico de água modificado com pouco poder, então a barreira não o considerou perigoso. Essa resposta o surpreendeu ainda mais. Kunan disse que não inventou o truque na hora. Ele descobriu essa fraqueza no treino com Zhongli. Zhongli disse para ele vencer por qualquer método. Kunan usou o truque da gosma nele e até conseguiu vencer aquela rodada. Depois, Zi aprendeu como funcionava e começou a derrotá-lo antes de lançar. O movimento funcionava melhor na primeira vez, antes que alguém soubesse o que fazia. Isso foi prova suficiente para os líderes das facções. Eles concordaram que Kunon ganhou o direito de se juntar às 3 facções. Kunon ficou satisfeito, mas Shilton mencionou outra coisa. Ela disse que ele deveria pedir desculpas a quem envergonhara antes. Kunon disse que já ia pedir desculpas às garotas, mas não queria ir atrás daquele cara. Shilton corrigiu. Cassis, a pessoa que ele havia dispensado, se identificava como uma garota. Aquilo abalou Kunon. Ele passou horas sozinho no laboratório pensando. Quando os amigos o encontraram, perguntaram se tudo tinha corrido bem após o duelo. Ele assentiu e disse que a questão das facções estava resolvida. Eles o parabenizaram, mas ele não sentia orgulho, sentia vergonha. Ele entendeu o quão rude e descuidado foi com Cass, e isso o envergonhava. Imaginou a decepção de Mirika se ela visse esse lado dele. Enquanto isso, em Julia, Mirika fazia seu exame de certificação noturno. Lá ele foi vê-la antes, animado. Quando seu nome foi chamado, ela se adiantou e encarou o oponente. A luta foi difícil, mas ela mudou a posição dos pés no momento certo, jogou a outra pessoa no chão e venceu. Ela treinou tanto por uma razão, ser digna de Kunan ao seu retorno. Mais tarde, Kunan recebeu uma carta de Mirika descrevendo sua vida desde que ele partiu. Ele leu com interesse, e ao saber que ela virou cavaleira, sentiu orgulho, mas também preocupação. Sabia que esse caminho era árduo e exaustivo. Decidiu responder, pedindo para ela não se esforçar demais. Ao ler a resposta, Mirika sorriu com a preocupação dele. Ela apreciava o carinho, mas acreditava estar mais forte do que ele imaginava. Perto do fim da carta, Kunan mencionou casualmente que após se juntar às 3 facções, ele acabou com cerca de 12 amigas. Aquilo a deixou inquieta. Ele não fez nada de errado, mas se ela visse o quão cercado ele estava por garotas, ficaria menos calma. Na manhã seguinte, essa preocupação se tornou real, pois Kunan chegou à escola e se viu cercado por garotas pedindo para trabalhar com ele em pesquisas. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo até um novo.